Olá, meus amigos e amigas, como vocês? Bom, que bom encontrar vocês aqui no meu canal de Marketing na Prática, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre comunicação interna e comunicação externa, né? Então, esse canal aqui se destina a pessoas que querem entender um pouquinho mais de marketing, pessoas que estão trabalhando com marketing, pessoas que estão estudando. Então, nós trabalhamos aí com todas essas questões aí propriamente voltadas ao marketing, ok? E então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre comunicação interna e externa, ok? Meu nome é Ângela Estreiteiro, eu sou professora e assessora e presto serviço a empresas que querem trabalhar aí com marketing, ok? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação interna e comunicação externa, que tudo está relacionado com marketing, né? Então, quando a gente fala de marketing, né? Então, é o que eu venho já falando já em outros vídeos, tal, então que vocês podem assistir lá. Então, quando a gente fala de marketing, o marketing é algo que atua em parceria com várias áreas, né? Não é uma área única, né? Nós vamos trabalhar aí com a área de humanas, né? Porque nós precisamos entender o consumidor, eu preciso entender o que esse meu consumidor deseja, o que ele precisa, o que ele quer, o que ele almeja, né? Para então colocar produtos ou serviços, né? Ou ideologias, né? Claro, né? Porque o marketing ele não se volta apenas a produtos físicos propriamente, né? A produtos tangíveis, né? O marketing ele se volta a outras questões mesmo, né? Então, a questões filosóficas, a questões psicológicas, a questões propriamente políticas, né? Então, o marketing ele atua muito, né, e muito amplamente na área política, né? Então, a área política se apropria de todos os conceitos de marketing e aplica esses conceitos de marketing para vender, por exemplo, um determinado indivíduo, né? Vender teoricamente, né? Mas assim expor as ideias que aquele político tem na sua mente, né? Para envolver então as pessoas, né, que estão na sociedade, né? A questão religiosa também, né? Então, os religiosos de uma certa forma também estudam o marketing a partir dos estudos de marketing, então aplicam as técnicas do marketing e são aplicadas aos religiosos também, né? Então, o marketing, né, não é uma área exclusiva da área comercial, né? E claro que quando a gente fala de marketing, a gente está falando aí também de questões financeiras, né? Quando a gente trabalha com marketing, então vamos falar da empresa. Lógico que se você trabalha com marketing, você quer ampliar os seus lucros, você quer vender mais, você quer que a tua marca seja mais conhecida, mais reconhecida, ou seja, é envolvimento financeiro que volta para a tua empresa, né? E claro, se a questão é ideológica, né, ideológica política ou religiosa, então você também tem um princípio de retorno financeiro. Retorno financeiro ou retorno aí de poder, né? Então, quando você fala aí de ideologias políticas ou religiosas, aí você envolve tanto a questão financeira como a questão de poder, né? Então, a pessoa que entra num determinado cargo político, ela vai adquirir um poder muito maior. E isso gera aí uma influência muito maior para o cidadã que absorve aquela determinada informação, né? E está de acordo com aquela determinada informação, né? Então, é tudo uma questão aí de estrutura, né? De manipulação, né, de uma determinada informação, que você vai trabalhar com aquela determinada informação, levar à consciência do sujeito, e aquele sujeito então vai, digamos assim, absorver aquela informação, e aquela informação vai ser de uma coisa que para ele vai ser uma questão filosófica, psicológica ou ideológica que vai atender às necessidades daquele indivíduo, né? Então, como eu estou dizendo, né, o marketing ele não vai abranger uma única área, né? Até a questão psicológica você precisa estudar um pouco, né, que é o marketing,
psicologia social, né, que entra aí na questão do marketing, né? Então, entender questões psicológicas que envolvem um determinado indivíduo a acreditar naquilo que você está dizendo, né? Naquilo que você está falando, né? Então, como eu disse, né, no começo do vídeo, nós vamos falar de comunicação interna e externa. Então, comunicação interna e externa dentro da própria empresa, né? Comunicação interna da empresa e comunicação externa da empresa, que isso vai envolver questões psicológicas, questões filosóficas, questões políticas, quer dizer, uma série de questões são envolvidas aí quando você trabalha a questão da comunicação interna ou externa, né? Então, se a gente for falar de comunicação interna da empresa, você precisa entender muito bem o teu público interno, né? Que são os colaboradores. Esses colaboradores, para eles, de uma certa forma, se sentirem atraídos pela tua informação, se sentindo atraídos pela tua informação, quer dizer, eles vão trabalhar mais felizes, né? Vão trabalhar mais alegres, mais contentes, o que vai gerar uma determinada produção ou produtividade muito mais eficiente e efetiva daqueles colaboradores, né? Então, a comunicação interna, né, que está relacionada aí com o endomarketing, né, que eu tenho outro vídeo já falando do endomarketing, né? Então, você trabalhar questões do próprio colaborador aí no sentido de atender às necessidades e desejos daquele colaborador, então deixar ele mais feliz, mais satisfeito, mais focado, e isso vai fazer com que ele tenha uma produtividade maior, né? Então, se eu entendo o meu colaborador, se eu vejo quais são os problemas, quais são as necessidades daquele meu colaborador, de uma certa forma, eu estou atendendo às necessidades dele ali dentro do meu ambiente, né? Então, eu posso, como eu falei no outro vídeo, né, que eu já tenho outro vídeo, então, eu posso pagar um curso para ele, eu posso pagar uma viagem para ele a partir do momento que ele atinge as metas, eu posso chamar um pessoal para fazer uma palestra aí motivacional, ou seja, são questões aí que estão relacionadas à comunicação interna que faz com que meu colaborador ele acabe se sentindo mais feliz, né? Então, isso é uma questão política da empresa, né? Porque politicamente eu trabalho questões internas dos meus colaboradores, vou atender aqueles desejos daqueles meus colaboradores e vou fazer com que aqueles meus colaboradores eles venham a trabalhar de uma forma mais eficiente, o que vai me gerar mais produtividade, consequentemente maior lucratividade, né? Então, é uma das questões aí que são trabalhadas, pensadas, né, quando você pensa no teu público interno, né? E comunicação externa, né? Então são os públicos externos, né? Então esses públicos externos, eles são os mais diversos possíveis, né? Que vai, por exemplo, do consumidor, que é um público externo, né? Que eu preciso entender aquele meu consumidor, eu preciso entender o que é que ele deseja, o que ele almeja, o que ele está fazendo, quantas vezes ele compra o meu produto por mês, por ano, por semana, não sei, dependendo do tipo do produto, né? Então, eu preciso entender efetivamente quais são as ações, né, que ele tem relacionadas ao meu produto, ao meu serviço, à minha marca, né? Então, é um público externo, né, que eu preciso fazer todo um estudo, né? Outro público externo, por exemplo, são os meios de comunicação. Então, os meios de comunicação, eles são os mais diversos possíveis, né? Então, rede social, quer dizer, hoje em dia a rede social, ela é a minha rede social propriamente, né? Uma rede social que o próprio consumidor fala do meu produto, rede social, né, de governo, rede social rede social que são mais amplas, né? Então, tudo, as redes sociais, né, o que é uma mídia, né, que é um meio de comunicação, os meios de comunicação de massa, né? Então, qualquer problema, os meios de comunicação de massa também vão divulgar para o bem ou para o mal, né? Então, eu preciso também estar atenta ao que está acontecendo, né, com esses meios de comunicação, né? Então, os públicos externos, né?
como que eles estão atuando com a minha marca e tudo mais, então que isso vai gerar todo um processo aí de ações de comunicação que eu preciso ter para esses públicos externos, né? Os públicos externos são os governos, né? Os governos locais, os governos municipais, federais, sei lá, dependendo do tamanho da minha empresa, né? Que eu preciso também, de uma certa forma, criar algumas parcerias, né? Com esses governos para que eu consiga ter ações mercadológicas de uma forma bastante efetiva, né? E que a minha comunicação, na verdade, ela tem que ser bastante eficiente para que esses meus públicos externos, né, eles venham atuar em parceria com a minha informação, com o meu produto, com o serviço que eu ofereço, né? Então, a comunicação interna e externa, ela é trabalhada, ela é estudada pela empresa, né? Algumas empresas, né, dependendo do tamanho da empresa, lógico, ela tem um departamento de comunicação interno, né? Que esse departamento de comunicação vai estudar toda a questão de público interno e público externo, e outras empresas, né, dependendo do tamanho da empresa, vai trabalhar com uma assessoria de comunicação, né, fazendo um serviço terceirizado. É claro que isso vai depender do tamanho da empresa, né? Então, as multinacionais, no geral, elas têm o departamento de comunicação com todo uma estrutura, né, de gerente, gestor e tudo mais dentro da própria organização, né? E empresas que são de médio a pequeno porte, muitas delas fazem todo o serviço terceirizado, né? Porque você tem todo um estudo, né, de mercado, de pessoas, de consumidores, dos públicos, né? Aí fora o público interno, que também ele tem um outro perfil diferente, né? Que aí até o público interno está relacionado com a cultura organizacional, né? Como que aquele público interno se sente feliz, se não a cultura organizacional, se é uma cultura paternalista, se é uma cultura mais voltada para questões mais modernas, mais atuais, tal. Então tudo isso se volta aí para o que eu quero falar com os meus públicos propriamente, né? Tem esse público interno e esse público externo, né? Então, os públicos externos, né, são todos os públicos aí que se relacionam com a minha empresa externamente, e os públicos internos são todos os públicos que se relacionam com a empresa internamente, né? É claro que se a empresa tiver uma boa relação tanto com o público interno ou externo, isso vai ser ótimo, né? Porque normalmente se gera nesses públicos aí, tanto interno como externo, acabam gerando uma publicidade, uma propaganda favorável para aquela determinada empresa. Nada melhor do que alguém falar bem da tua marca, né? Mesmo que seja um funcionário teu, um colaborador, né? Então, porque isso vai gerar uma publicidade gratuita. Ou um fornecedor, por exemplo, né, que é determinado, que é um público externo. Então, se aquele fornecedor ele fala bem da tua empresa, da tua marca, acaba gerando também uma comunicação, uma publicidade gratuita, né? Então, isso acaba fortalecendo a marca, fortalecendo o serviço, fortalecendo os produtos, né? Então, a comunicação, ela sendo bem trabalhada e bem elaborada, sempre vai gerar questões bastante positivas, né? Mas é claro, sempre tem que haver um investimento aí relacionado aí, o que é que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu preciso fazer, ou seja, todas as ações que eu preciso tomar aí voltadas tanto para o meu público interno como para o meu público externo, né? Então, que se associa à comunicação às ações mercadológicas, né? Então, tendo uma ação mercadológica voltada à comunicação, é claro que a empresa vai ter resultados positivos, né? Porque você vai trabalhar aí todas as questões que estão relacionadas ao teu
consumidor, ao teu público interno, ao teu público externo, e aí isso vai gerar geralmente lucratividade para a tua marca, para a tua empresa, ok? Bom, eu vou ficando por aqui hoje, muito obrigado pela atenção e espero que vocês tenham gostado e até a próxima.